Bom dia, Pai Senhor, falar que está comigo hoje, amém. Esses dias eu tenho lido Salmos, né, mais especificamente Salmos de Davi. E aí é atribuída uma frase a Davi que todos nós conhecemos, que vai dizer que achei a Davi, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem vai dizer isso é o próprio Senhor, mas aí é Paulo que tá ali em Atos, né? E ele tá ali vai dar um testemunho. E Paulo vai alistar e ele vai dizer ali de Davi. E ele vai falar que o Senhor encontrou a Davi, um homem que faria toda a vontade do Senhor, né? E aí, lendo os salmos, não li todos ainda, não terminei, mas aos que eu já cheguei a ler, eu vi algumas características de Davi muito interessantes e apliquei para a minha vida. Davi, ele passava muitas dificuldades, muitas lutas. A gente sabe que Davi foi muito perseguido por muito tempo, por muitos dias por Saul, né? Passou muitas dificuldades, mas durante todo aquele tempo o Senhor estava treinando Davi, o Senhor estava ensinando algo a Davi. E Davi soube ser treinado, soube deixar ser tratado. E durante todas as dificuldades de Davi, você não vê Davi reclamando, você não vê Davi murmurando. E eu achei uma coisa muito interessante, que Davi sempre vai atribuir ao Senhor, ele sempre vai buscar resposta no Senhor, ele sempre vai buscar se fortalecer no Senhor. Ele vai dizer: o Senhor é a minha torre forte, o Senhor vai me guardar de todos os meus inimigos, ainda que um exército se acampe contra mim, o Senhor me guardará, o Senhor me protegerá. Então eu achei muito lindo assim a forma como Davi buscava o refúgio dele no Senhor. Então isso é uma coisa muito interessante para nós, uma vez que nós temos o nosso Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor perfeito, o Senhor que tem todo o controle nas mãos dele, de todas as nossas vidas. Se somos dele, ele tem o controle das nossas vidas, se entregamos as nossas vidas a ele. Ele tem sim o controle e ele nunca perdeu e nem vai perder o controle das nossas vidas. O Senhor, ele tem cuidado de nós. E Davi, ele entendeu isso. Davi, ele buscava a resposta do Senhor, ele buscava a confiança de Davi. Ainda que ele passava, tem salmos de Davi que ele vai dizer: a minha alma está angustiada, mas ele buscava renovo no Senhor, ele buscava alegrar, reavivar a alma dele, o espírito, ele buscava: Senhor, me ajuda. Ele corria para o Senhor e o Senhor vinha com resposta. Então isso é uma lição muito boa pra gente, muito linda, porque uma vez que a gente se encontra, nós passamos por muitas lutas, mas entender como Davi entendeu. Ele corria para o Senhor, ele tinha como principal a presença do Senhor. Ele não tinha pulsar de desespero se ele não tivesse a alegria do Senhor nele. Então ele buscava, ele corria, ele ia atrás da presença do Senhor, ele buscava saber a vontade do Senhor. Então isso é para nós hoje. Nós precisamos saber, conhecer, buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos nos submeter a essa vontade. Se nós queremos ser mulheres de Deus, mulheres que queremos fazer a vontade do Senhor, queremos ser encontradas segundo a vontade do Senhor, nós precisamos disso, dessas características que Davi apresenta. Davi, ele era um guerreiro. Davi, ele não temia, ele depositava toda a confiança dele no Senhor. E uma vez que ele depositava a confiança dele no Senhor, ele conseguia romper sobre a alegria. O Senhor tem derramado da sua alegria no nosso meio. É muito lindo quando a gente se encontra no Senhor. Há um testemunho no nosso interior de quando nós estamos buscando, lutando para fazer a vontade do Senhor. Ele vem e ele se alegra. E nós precisamos disso. Nós precisamos caminhar com o Senhor em obediência. É um desafio todos os dias. Negar a nossa vontade e buscar fazer somente a dele. Então Davi, ele entendeu muitas coisas. Davi se deixou ser moldado, Davi se deixou ser tratado. Davi reconhecia quando errava. Então nós precisamos reconhecer todos os dias onde temos falhado, onde temos deixado, onde temos ficado aquém, para de fato
reconhecer a boa e a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem buscado, o Senhor tem procurado, então que Ele venha encontrar em nós mulheres de Deus, que Ele venha encontrar no nosso coração, que venhamos fazer a vontade do Senhor, que nós possamos cumprir com o nosso chamado. Davi é muito lindo, como Davi, ele entendeu muitas coisas no Senhor. Davi, ele falhou, Davi, ele tropeçou, mas ele voltou, ele buscou a renovação do Senhor. Então, há renovo no Senhor, na sua casa, na sua presença, na sua palavra, há renovo. Então, o Senhor tem me chamado para nos renovar nele, o Senhor tem nos dado oportunidade. Então, que nós não venhamos fazer vãs as oportunidades ofertadas no nosso meio. Então, que corramos para o Senhor, assim como Davi corria para a presença do Senhor, para os braços do Senhor. Então, isso é um chamado de Deus para nós, buscarmos o Senhor, a alegria do Senhor. A alegria de Davi estava no Senhor. A nossa alegria deve estar no Senhor todos os dias. As respostas para as nossas angústias devem estar na nossa busca pelo Senhor, pela sua palavra. E ainda que o mundo esteja se desmoronando ao nosso redor, mas nós precisamos correr para Ele, para o Senhor. Amém?